Olá, seja muito bem-vinda a este programa, ao programa Conexão Maternal. Aqui eu ajudo mães a compreenderem mais profundamente seus filhos, suas emoções, seus comportamentos e assim poderem ter com eles uma relação mais leve, mais saudável, mesmo quando enfrentam desafios com eles. E se você é nova por aqui, meu nome é Luciana Santos, eu sou mãe do Miguelzinho, sou também terapeuta, com um olhar voltado para os traumas de infância, para a psicologia pré e perinatal e também com uma especialização em trauma e cura sistêmica. E eu quero te fazer um convite especial. Se você não é inscrito no canal, clique para se inscrever, ative o sininho para você ser notificada de novos conteúdos que eu posto por aqui e deixe o seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e possa distribuí-lo a outras mamães que, assim como você, buscam informações, conhecimentos e recursos para um maternar mais leve, mais consciente e mais tranquilo, trazendo aí a possibilidade de uma infância mais saudável para os seus filhos. E o tema de hoje que eu quero compartilhar com você é as linguagens do inconsciente dos nossos filhos. Calma que eu vou te explicar. Eu estou falando daquelas linguagens que os nossos filhos usam para comunicar conosco algo que tem dentro deles, no seu inconsciente, no seu interior. Se você já me acompanha por aqui, você já está cansada de me ouvir dizer que o que rege a nossa vida, que rege a vida dos nossos filhos, suas ações, seus comportamentos, seus estados emocionais, é algo que está além dos nossos olhos. É o seu inconsciente ou o seu subconsciente. Você já sabe disso, mas não custa repetir. O que rege a nossa vida é muito mais do que nós podemos ver com os nossos olhos. E assim também é com os nossos filhos. Então eu vou te explicar. Se você não acompanha aqui meu conteúdo, isso é novo para você. Mas se você já me acompanha, você já sabe. A verdade é que nós temos mais do que um corpo físico. Nós somos mais do que apenas este corpo físico. Nós temos outros corpos também associados a este corpo físico que nós temos. Nós temos os chamados corpos sutis, ou aquele implícito que está em nós. E ele é composto de quê? De um corpo emocional, de um corpo vibracional, de um corpo energético que está associado aí à ideia de alma. E se você não acredita em nada disso, tudo bem, né? Você tem essa escolha. Mas Carl Jung já dizia que enquanto nós estivermos negando que existe um inconsciente em nós, ele vai dominar a nossa vida e nós vamos chamar isso de destino. Também Freud, ele inovou, trouxe aí uma revolução na psicanálise quando ele trouxe a ideia do inconsciente. Esse algo implícito, esse algo invisível que rege de fato a nossa vida. E esse algo invisível é composto de quê? De padrões emocionais, de crenças, de padrões de comportamento, de scripts emocionais, roteiros, muito mais do que nós podemos ver, com os nossos olhos físicos. O nosso temperamento, a nossa personalidade, o nosso sistema nervoso autônomo, que determina, que guia e orienta as nossas respostas automáticas diante das situações que provocam em nós emoções. E de onde vem tudo isso, De onde vem esse nosso inconsciente, esses nossos padrões emocionais, os padrões comportamentais, a nossa personalidade? Isso vem mais do que apenas pelo nosso sistema genético, pela nossa carga genética, pelo nosso DNA. Muitas outras fontes orientam isso que nós somos, esse nosso inconsciente. E quando eu falo de inconsciente ou de subconsciente, é muito comum a gente associar a ideia de mente, da nossa mente, daquilo, dos nossos pensamentos, daquilo que rege os nossos pensamentos, o que determina os nossos pensamentos. Mas é muito mais do que apenas isso. Então, o que está por trás desse inconsciente? Quais são as origens disso tudo? Nós podemos falar de algumas origens. Nós podemos falar aí da carga transgeracional, da nossa bagagem, do nosso sistema familiar,
aquilo que já vem com os nossos antepassados e que foi passando, né, de geração para geração. Tudo isso está em nós. Nós fazemos parte desse sistema familiar. Nós fazemos parte da história da família. Nós trazemos, né, coisas, né, de outras gerações que estão em nós, através da nossa energia, através daqueles traumas que foram passando de geração para geração através do DNA. A biogenética, né, já está aí para comprovar que o nosso DNA é impactado pelos traumas que os nossos antepassados viveram. Então, nós temos influência nesse nosso inconsciente a partir disso que vem do nosso sistema familiar, dessa bagagem, né, da nossa família, das experiências, das histórias, das vivências. Então, isso compõe essa bagagem que nós temos nesse nosso inconsciente que nos rege. Outra origem também, outra fonte de tudo isso é o campo da psicologia pré e perinatal. Se você já me acompanha, você sabe a paixão que eu tenho por este campo. Você sabe o quanto, né, que este campo impacta a nossa vida. Né? E isso aqui eu estou falando sobre toda a história de gestação e nascimento, que é o que a psicologia pré e perinatal estuda e cuida, né? Desde a pré-concepção até o momento do nascimento, passando por todos os estágios, né, dessa evolução, né, das células que se encontram lá atrás, até se formar um corpinho, né, um corpo completo, um ser que vai vir para esta existência e vai ter uma jornada de vida a partir do seu nascimento. Então, este campo compõe também esse nosso inconsciente. Nós trazemos de lá padrões emocionais, roteiros, scripts, né, crenças, traumas, choques. Nós passamos experiências lá no território intrauterino, né, durante o período de gestação, que definem a nossa personalidade, o nosso temperamento, as respostas do nosso sistema nervoso autônomo, o sistema, né, de reação, né, diante das emoções. O nosso sistema imunológico também é afetado pelas experiências que nós temos dentro do útero. Então, muito mais, né, do que apenas a formação de um corpo físico. Nós já nascemos com uma bagagem que define muito sobre esse nosso inconsciente. Além disso, também tem o inconsciente coletivo, aquilo que são verdades, né, que estão aí implícitas e ocultas na sociedade, que de certa forma são compartilhadas conosco desde quando nós somos formados lá na barriga da nossa mãe. Existem verdades, existem conceitos, existem princípios que são tão arraigados na sociedade em que nós vivemos, que são transmitidos, né, de uma forma inconsciente para nós. E isso está em nós, isso faz parte de nós, assim como também dos nossos filhos. A cultura, né, a cultura na qual nós estamos inseridos, isso também nos impacta e nos influencia. Influencia as nossas ações, os nossos gostos, as nossas preferências, os nossos preconceitos, as nossas habilidades, né? Por quê? Porque se nós estamos inseridos dentro de um contexto cultural, né, que existem aí, por exemplo, países, né, em que nós vamos ver ali a poligamia, né, que já é normalizada dentro daquela cultura. Existem várias outras culturas, né, que são muito diferentes, por exemplo, do Brasil. E quando uma pessoa nasce lá inserida naquela cultura, é claro que ela já traz dentro dela alguns conceitos, alguns princípios, e ela está ali inserida. Então faz parte dela, ela traz isso com ela na bagagem dela. Assim é conosco, nós aqui no Brasil, né, inseridos dentro da nossa cultura, também trazemos informações, verdades, conceitos, princípios, que nem sequer nós paramos para pensar, né, por quê? Por que nós temos esses conceitos? Por que nós temos determinadas preferências? Por que que, por exemplo, nós olhamos para alguém e identificamos facilmente que é brasileiro, né? Quando a gente viaja, a gente olha para alguém de longe e a gente consegue identificar que é brasileiro. Porque tem pequenos detalhes, pequenas informações que são inconscientes e que nós identificamos facilmente. É como se houvesse ali uma identificação de inconsciente para inconsciente. E também, né, o contexto, né, familiar, o contexto da escola,
em que nós estamos inseridos. E tudo isso traz informações para nós e compõe esse nosso inconsciente. Então a nossa família, os nossos amigos, a escola que nós frequentamos, né, o ambiente, né, a rua que nós moramos, o prédio, o condomínio, tudo isso afeta a nossa formação, afeta aquilo que nós vamos formando ali quando nós somos crianças. Assim, os nossos filhos, né, que eles estão na escolinha, no prédio, no condomínio, né, na rua em que eles moram, na cidade, né, quando é uma cidade pequena. Então, tudo isso faz parte desse inconsciente, faz parte disso que a gente não percebe, né, que está ali determinando as nossas ações, as nossas reações, comportamentos, mas que sim, está lá por trás, né, orientando tudo isso. Então, quando a gente fala, né, de entender as linguagens desse inconsciente e dizer que esse inconsciente rege a nossa vida, nós estamos falando de tudo isso. De padrões comportamentais, de padrões emocionais, de roteiros, de formas de reagir, de agir. Tudo isso guiado por todas essas fontes aí que eu comentei. E dentre várias outras, né, que nós podemos mencionar. Mas aqui eu vou apenas me ater a essas, porque são mais, né, ficam bem claras aí as contribuições que elas têm para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos também. E agora, falando especificamente sobre as linguagens, né, quais as linguagens então que os nossos filhos utilizam de forma inconsciente para falar sobre isso que está, né, por trás aí do que nós podemos ver com os nossos olhos físicos. Quais as linguagens, né, de comunicação desse interior dos nossos filhos? Na verdade, de todos nós, né? Aqui eu estou falando dos filhos, porque eu estou falando para você que é mãe, que isso também é algo que foi importante para mim dentro da minha relação com meu filho. Mas isso se aplica a qualquer um de nós. Em todas as nossas relações, nós podemos passar a observar isso. Existem aí linguagens por meio das quais nós comunicamos isso que está dentro de nós, assim como acontece com os nossos filhos. E é sobre essas linguagens que eu quero falar aqui hoje. E claro que eu não vou esgotar o tema, eu quero apenas trazer alguns exemplos para tornar mais clara na sua relação com o seu filho essa comunicação entre aquilo que você muitas vezes não conhece, aquilo que você muitas vezes, né, desconhece no seu filho. E aí isso pode ser apenas uma linguagem, né, uma forma de comunicação dele, daquilo que se passa com ele, nas suas emoções, nas suas dores emocionais, nas suas feridas, nos seus traumas. Então eu vou falar aqui sobre isso hoje e fique aqui até o final, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Antes disso, eu quero te explicar por que eu estou falando isso. Na verdade, né, sempre aqui eu estou dizendo, né, trazendo esse conteúdo voltado aí para mães, voltado para essa relação com os filhos, porque muitos dos problemas que surgem com as crianças, né, e que nós trazemos para a vida adulta, eles nascem exatamente porque nós não temos uma comunicação clara, né, entre nós na família. Nós não conseguimos compreender facilmente os filhos, nós não conseguimos nos fazer compreender facilmente. Então, quando eu trago esse conteúdo aqui, eu quero te trazer, né, mais conhecimento, mais informações, mais recursos para você começar a enxergar mais profundamente seu filho e poder se relacionar com ele, ultrapassando aí a barreira, o véu, né, dos comportamentos, né, das ações, das reações. Muitas mães, né, quando me procuram o meu trabalho, seja para a terapia delas ou dos filhos, elas estão trazendo, às vezes, dificuldades com comportamentos dos filhos, ou com o comportamento dos companheiros, dos parceiros, dos pais dos filhos, mas, em geral, trazendo problemas nos comportamentos dos filhos, nas ações que eles, né, nas atitudes, nas reações que eles têm, nas explosões emocionais. Então, por quê? O nosso olhar está muito voltado para aquilo que a gente consegue ver, para aquilo que está ali estampado, né? Para aquilo que é explícito para nós. E é isso que muitas vezes nos dificulta encontrar a solução para os problemas que a gente enfrenta. Isso dificulta a gente ir na causa, na raiz dos problemas, porque a gente se foca, né? Se perde nessa comunicação e a gente fica apenas
preso àquilo que está explícito, aquilo que está ali estampado à nossa vista. Então, por isso eu quero te convidar aqui a se aprofundar um pouco mais, a entender, né, o que tem por trás disso tudo que você vê aí facilmente e qual a linguagem, né, quais as linguagens que os nossos filhos usam para nos comunicar. Isso que está dentro deles, isso que está no seu interior. E aí você vai poder aplicar também nos outros relacionamentos que você tem, inclusive no seu próprio relacionamento com você, que você vai poder começar a se entender melhor. Então vamos lá. A primeira linguagem, né, a forma mais fácil de a gente perceber o que os nossos filhos estão comunicando do seu interior é por meio dos comportamentos. Como você já deve ter me ouvido falar, e você já deve ter ouvido em algum lugar falar, que todo comportamento tem uma necessidade por trás, né? Tem uma necessidade emocional ou uma necessidade material. Isso vale para todos os comportamentos. E também a gente pode entender os comportamentos como mensagens. Então, todo comportamento traz uma mensagem do interior dos nossos filhos e de todos nós. Então, todo comportamento traz uma necessidade emocional ou material por trás e também é uma mensagem do que se passa no interior, né, de cada um de nós. Isso acontece para todos nós, inclusive, né, para as crianças que às vezes estão com algum diagnóstico de algum problema emocional. Isso, claro, que vai ter que ser observado, né, com base aí em toda a particularidade do caso. Mas o fato é que todos os comportamentos, né, trazem uma mensagem, né? E aí o difícil no dia a dia é compreender essa mensagem. E por quê? Como eu comentei, porque a gente se apega ao comportamento, a gente fica preso ao explícito. Então, se todo comportamento traz uma mensagem do interior, né, como interpretar essa mensagem? Para interpretar essa mensagem, a gente tem que ir muito mais a fundo. A gente precisa, então, entender as necessidades emocionais, as necessidades materiais, né? O contexto emocional da criança, a sua história gestacional, a sua história, né, de nascimento, porque é a partir daí que nascem as necessidades, é a partir daí que nascem as necessidades emocionais, principalmente, né? Aliás, toda necessidade material acaba tendo também uma necessidade emocional por trás. Então, os comportamentos, eles são, né, uma forma de comunicação do interior para o exterior. Né? Não existe um comportamento sem uma finalidade específica. Ninguém faz coisas por fazer. Às vezes, até mesmo, né, naquelas situações em que há aquelas ações involuntárias, né, que vem aí, por exemplo, dentro de um quadro, por exemplo, de uma criança com TEA, né, com transtorno do espectro autista, ainda assim vai ser possível a gente se aprofundar e entender que aquele comportamento, aquela ação que parece involuntária, que parece algo meramente repetitivo ou desconectado completamente do mundo aqui fora, está muito conectado com o mundo interior, está muito conectado com as necessidades do mundo interior, com as necessidades emocionais, materiais, daquele ser que está ali por trás daquele corpo físico e por trás daquele diagnóstico, daquele problema, daquele transtorno. Então, quando as mães trazem, né, as dificuldades com o comportamento dos filhos, às vezes a agressividade, a dificuldade de concentração, às vezes a rebeldia, a resistência, a desobediência, né, que as mães trazem, né? Você já sabe aqui o quanto, né, que eu sou contrária a essa ideia de obediência, mas mesmo assim, né, quando as mães trazem isso, elas estão falando em geral daquela resistência dos filhos, a chamada birra, manha, um excesso de apego, um excesso de necessidade de atenção. Então, tudo isso, todos esses comportamentos ou até mesmo estados emocionais da criança querem dizer sobre algo que se passa com ela, querem dizer sobre a sua história, sobre as suas feridas emocionais, sobre as suas crenças, sobre as suas faltas, né, que ela tem, sobre os seus sentimentos mesmo e sobre principalmente, né, aquilo que se passou com ela durante a sua gestação e nascimento. Este território intrauterino, que é a primeira sala de aula da nossa vida, que ali nós constituímos toda a nossa base de estrutura emocional
e de temperamento, comportamentos, né, padrões, scripts da nossa vida, tudo isso é comunicado por meio dos comportamentos. E muitas vezes o que as crianças fazem é se comportar de forma totalmente maluca, meio torta. Por quê? Porque elas não conseguem encontrar recursos para comunicarem diretamente, né, por meio da linguagem verbal, aquilo que se passa com elas. Se nem nós adultos, muitas vezes, né, nós não conseguimos expressar, imagine só uma criança. Então, muitas vezes ela faz isso numa tentativa desesperada, né, de serem compreendidas. Elas fazem, né, tomam atitudes e têm comportamentos completamente malucos e às vezes considerados aí comportamentos inadequados ou maus comportamentos, né, por uma necessidade dela de comunicar aquilo que se passa com ela. Às vezes uma dor muito grande, né, um sentimento de desamparo, um sentimento de não ser percebida, de não pertencer, de não ser útil, né, de não ser amada. Então os comportamentos, eles são a primeira linguagem do inconsciente, né, desse interior dos nossos filhos. E é muito importante a gente ficar muito atenta, a gente passar a observar os comportamentos e ir além deles, né, se perguntar o que está por trás disso. E outra linguagem do nosso inconsciente para o mundo exterior, e assim também dos nossos filhos, é aquilo que a gente muitas vezes, né, não considera de forma alguma ligada a esse mundo interior, que são as doenças do corpo físico e do corpo emocional. Muitas vezes, né, nós combatemos as doenças, sejam elas físicas, psíquicas ou emocionais, né, olhando apenas para elas, né, combatendo os sintomas, sem conhecer as causas e sem parar para pensar que muitas vezes elas estão nos comunicando algo que se passa conosco internamente. Alergias, problemas de pele, problemas respiratórios, intestinais, digestivos, todos problemas que podem trazer uma mensagem de um desequilíbrio emocional, de uma necessidade emocional que está sendo negligenciada, de uma dor, de uma ferida emocional. Então, essa linguagem, né, ela é muito, né, desconsiderada dentro da nossa cultura, porque nós nos apegamos à cultura, né, dos sintomas. Nós nos apegamos à cultura do combate aos sintomas. Nós estamos muito voltados para o combate aos sintomas. Nós não queremos sentir dor, nós não queremos sentir mal-estar. Então a gente combate os sintomas e a gente esquece que isso é uma linguagem, é uma comunicação desse inconsciente nosso. Então, muitas vezes, né, os filhos adoecem, às vezes uma virose, algo acontece com os filhos quando eles estão passando por alguma dificuldade emocional. Só que a gente se volta tanto para a doença física que a gente não considera essa mensagem. A gente, né, mata o mensageiro e a gente não considera a mensagem que está por trás. E aí daí a pouco o filho adoece de novo, e de novo, e de novo. Isso acontece muito com as crianças quando elas vão para a escolinha. E a gente fica, né, às vezes presa a essa ideia de que foi porque ela foi exposta a muitos vírus, bactérias. Mas se ela está saudável emocionalmente, muitas vezes ela vai passar por tudo isso e não vai adoecer. Por quê? Porque a fonte de toda a doença, né, do corpo físico é o nosso corpo emocional. Então é lá que começam as doenças. Então acontece às vezes, né, de a criança ir para a escolinha e começar a ter problemas físicos, né, doenças, né, resfriados, viroses de todo tipo, porque ela está vivendo uma dificuldade com a adaptação com a escolinha, ela está tendo uma dificuldade com o afastamento com a mãe, ela está se sentindo sozinha lá, não compreendida, ela está se sentindo abandonada, desamparada. E isso faz com que todo o seu sistema imune fique prejudicado, todo o seu sistema imune fica ali vulnerável a qualquer bactéria, a qualquer vírus. Então, quando vem uma virose, a gente corre para combater a virose e a gente não pega, né, não considera, não absorve aquela mensagem que o interior dos nossos filhos está querendo nos comunicar. Assim também acontece conosco. A gente tem uma doença e a gente, né, desconsidera completamente o que essa doença quer nos trazer de mensagem do nosso interior. Então, às vezes, um resfriado, uma gripe, acaba passando por algo normal.
algo que faz parte, né, do momento do inverno, ou de um clima mais seco, ou de um ar mais poluído. A gente internaliza essas crenças e a gente desconsidera completamente que elas são apenas mensagens. Elas são mensagens desse nosso inconsciente. Elas são as linguagens, né, do nosso inconsciente de falar conosco. Aquilo que está se passando no invisível e precisa encontrar um meio de comunicação, precisa encontrar uma forma de falar conosco, de falar com o mundo externo. E essa forma acaba sendo, então, a adoecer o corpo físico. Porque aí sim a gente para para ver, a gente para olhar, mas a gente esquece de olhar para a fonte. A gente olha para o corpo físico, para a doença física, né, ou emocional, né, ou psíquica, mas a gente foca na doença, no sintoma, na dor. Então, essa é uma segunda linguagem que é muito importante você considerar com os seus filhos. Pode ajudar muito, né? As crianças começam a adoecer, às vezes vão emendando uma coisa na outra e a gente começa a ficar angustiada, né? A gente já fica cansada, começa a também adoecer, a gente também começa, então acaba sendo um ciclo que se retroalimenta. Porque às vezes a criança só precisava de atenção e muitas vezes também é uma estratégia do inconsciente para ganhar aquilo que de fato está sendo necessário, atenção, cuidado, né? Então é uma estratégia também, então muita atenção a isso. Outra linguagem também que a gente deve considerar, especialmente quando a gente tem filhos pequenos que ainda, né, estão aprendendo a se autorregularem, a lidarem com as emoções, né, expressarem as suas emoções de maneira mais fluida, de maneira saudável, são as explosões emocionais. As explosões emocionais, elas querem dizer, né, muitas vezes, que chegou no limite, né? A criança chegou no limite de uma necessidade emocional sua que não está sendo atendida, que ela não está conseguindo comunicar e que está difícil para ela lidar com tantas emoções, né? Ali, que ela explode emocionalmente, explode em choro, explode em raiva, né, em agressividade. Então essas explosões emocionais, quando a sua criança tiver, pare para observar, dê um passo atrás, olhe um pouquinho mais, observe que isso é apenas uma linguagem, né? Ela está ali querendo nos comunicar algo e ela clama, né, para que nós olhemos para aquilo, ela clama por ajuda. Ela clama para que aquilo que de fato interessa seja acolhido, seja olhado, seja tratado, seja cuidado por nós. E é interessante observar que existe uma linguagem, né, desse inconsciente associada também a uma estratégia, né? E existe dentro de nós, em todos nós seres humanos, uma sabedoria superior que rege esse nosso inconsciente e que quer se comunicar porque quer nos manter bem, quer nos manter íntegros, né, com saúde física, emocional. Então, sempre que a gente desconsidera que algo acontece com a gente, né, no mundo interior, essa sabedoria interior, essa sabedoria superior, né, dá um jeito de se comunicar conosco. Então, o filho, né, os nossos filhos, se algo está acontecendo com eles, essa sabedoria superior dá um jeito de nos mostrar que isso está, né, que eles estão precisando de nós. O que acontece muitas vezes e que acaba levando as famílias para consultórios, né, psicólogos e tratamentos de problemas emocionais é exatamente por não ouvir essas mensagens, por não ouvir esses pedidos de socorro, por não ouvir essa sabedoria interior dos filhos e de todos nós, né? A gente às vezes vai passando, vai levando estresse, acumulando, né, frustrações, sem olhar para dentro de nós, sem olhar para o que de fato interessa, porque é aqui dentro de nós que nós vamos encontrar muitas vezes aquilo que a gente busca do lado de fora, né? Então é importante ter isso em consideração. A linguagem do mundo interior, né, se manifesta da forma como às vezes é possível e que aquela sabedoria interior, aquela sabedoria superior vai buscar dar um jeito de se comunicar conosco. E nas crianças, outra linguagem também muito interessante até
e que depois que eu, né, descobri isso e aprendi a interpretar melhor essa linguagem, melhorou muito a minha vida, né, com meu filho, a minha relação com ele. E muitas questões emocionais dele foram sendo resolvidas a partir daí. São as brincadeiras. As crianças, elas se comunicam, né, conosco, né, dentro aquilo que está dentro do seu interior, aquilo que está, né, na sua essência, no seu implícito, por meio das brincadeiras. E especialmente em relação à sua gestação e nascimento, ao território intrauterino. As crianças querem que nós conheçamos a história delas. Elas querem que a gente saiba o que se passou com elas lá no mundo, né, intrauterino, no território intrauterino. Então, as brincadeiras são todas expressões daquilo que se passou com elas. A gente não considera, não leva em conta, mas é isso mesmo, é de fato isso. Por isso que determinadas crianças têm mais gosto por um tipo de brincadeira, outras crianças por outros tipos de brincadeiras, porque cada uma tem uma história de gestação e nascimento, então cada uma tem uma necessidade de expressão e elas vão encontrar essa forma de se expressar por meio das brincadeiras. O que acontece é que a gente realmente, né, não para observar isso e às vezes considera que é apenas uma forma, né, da criança aproveitar a sua vida, brincar, enfim, que é coisa de criança. Mas sim, é coisa de criança, é a sua forma de se comunicar conosco. E não é assim um querer consciente, né? A criança, ela não sabe do que se passa com ela simplesmente se expressa. E como a criança acaba não tendo muitos filtros, como nós adultos temos, isso é muito evidente. Então ela se expressa, ela está o tempo todo contando sobre a sua história. Ela está o tempo todo contando sobre o que se passa com ela no seu mundo interior. Então fique atenta às brincadeiras, porque elas são uma preciosidade para nós. Mesmo quando é uma brincadeira que traz uma informação muito difícil de lidar. Né? Às vezes a criança brinca, por exemplo, né, de cortar os brinquedinhos. Né? Eu já vi, meu filho às vezes gosta muito de brincar de heróis. E às vezes ele quer matar o inimigo. Então essa brincadeira tem relação com a sua história emocional, com a sua história gestacional. Então, por mais que seja difícil a gente olhar e entender e também aceitar que aquilo está se passando com o nosso filho, é muito melhor para nós e para ele, claro, né, parar para olhar isso e cuidar disso. E isso acontece, por exemplo, com as crianças que estão passando por abuso. Né? Elas contam a história suas, né? A sua história do abuso, aquilo que está se passando com elas, através das brincadeiras. E também, né, já puxando uma outra linguagem, que é a linguagem dos desenhos. Os desenhos expressam exatamente o que se passa no mundo emocional das crianças. Isso aí, né, é uma informação até já muito difundida, mas não custa aqui reforçar. Então, se você quer, por exemplo, no final de um dia, saber como foi o dia da sua criança, pede para ela desenhar. Dá uma caixinha de lápis de colorir, né, para ela, um lápis ou qualquer coisa, uma caneta, e pede para ela desenhar. Você vai ver exatamente como foi o dia dela, né, como ela está pelo desenho dela. Então, o desenho traduz exatamente o seu estado emocional, os seus medos, as suas angústias, as suas preocupações, aquilo que se passa com ela. E também, né, por último aqui, é apenas exemplificativo isso aqui que eu estou trazendo hoje, né? Os sonhos também são uma linguagem, né, do mundo interior nosso para o nosso mundo exterior. Os sonhos, na verdade, são memórias, né, que nós podemos ali acessar quando nós dormimos. E as crianças muitas vezes têm pesadelos, às vezes têm sonhos bons também. E isso é uma comunicação. Então nós precisamos parar para ouvir os sonhos dos filhos, os pesadelos também. Eles vão nos dizer sobre algo que se passa com eles. Pode ser sobre o território intrauterino, é muito comum que seja. Né? Muitas mães às vezes trazem os filhos em consulta e eu pergunto, como é? Eles têm pesadelos, sonham, como que é? Me conta. E às vezes elas contam sobre sonhos repetitivos, sobre pesadelos repetitivos. As próprias crianças trazem. E quando a gente vai construir ali, né, o seu resgate, né, de vida, de história emocional, a gente faz
claramente uma relação entre o sonho, o pesadelo, né, aquele chamado terror noturno, com a sua vivência intrauterina e também de nascimento. Então, tudo isso, né, que eu acabei de dizer, os comportamentos, as doenças, as explosões emocionais, também aí os sonhos, as brincadeiras, tudo isso, né, são linguagens do nosso inconsciente, do inconsciente dos nossos filhos para conosco. Quando a gente entende tudo isso, quando a gente começa a observar e ficar atenta a essas linguagens, a gente começa a receber mensagens que a gente não imaginava que pudessem ser, né, expressadas pelos nossos filhos. A gente começa a ter acesso a algo que a gente não consegue acessar se a gente não tiver atenta a esse implícito, a esse sutil, a esse inconsciente que está aí regendo a vida dos nossos filhos. E aí vem os problemas emocionais, as explosões, né, as dificuldades com comportamentos. Então, se você quer, né, aprofundar a sua relação com seu filho, se você quer ajudá-lo, se você está vivendo um problema com ele, fique atenta a tudo isso. Tudo isso está comunicando o tempo inteiro conosco. E é importante, né, que você saiba que quando as crianças, né, principalmente do 0 aos 7 anos, elas tentam se comunicar com o mundo exterior, essa sabedoria interior, né, quer se comunicar. Mas diante, às vezes, de uma incompreensão, uma falta de atenção, né, ou uma negligência total para aquilo que acontece com elas, há uma adaptação natural, né, para não sofrer, para não ter que lidar com mais uma dor da incompreensão. E às vezes acontece de as crianças se desconectarem, né, dos pais, se desconectarem da realidade, começarem a encontrar caminhos, né, para lidar com aquele abandono, com aquela situação ali de completo desamparo. Então é muito importante a gente se atentar para isso. Há pouco tempo eu atendi uma criança e a mãe reclamou, né, que por volta dos 5 anos ela começou a ficar muito distante deles, né, dos pais, num mundo meio paralelo, assim, né, vivendo uma tristeza. E conversando com ela, a gente foi percebendo, né, que exatamente isso aconteceu. Né? Houve ali uma estratégia do seu mundo interior ali, do seu eu interior, do seu inconsciente, para quê? Para livrá-la, né, da dor de estar ali todos os dias experimentando dia a dia aquela sensação de desamparo e de incompreensão. Então o que acontece é que às vezes a criança fica realmente dissociada daquela realidade ali, dos pais, né, desconectada daquilo tudo, porque é muito difícil para ela viver aquele desamparo todos os dias. E não é consciente, né? Isso também é inconsciente, isso também é o implícito, é o sutil que acontece. Então essas adaptações, essas estratégias do nosso inconsciente são para nos proteger e são para protegê-los também. E às vezes a gente vai se deparar lá com um adolescente que não conversa com os pais, que não se comunica, que está às vezes passa o dia inteiro no quarto porque ele passou a infância inteira tentando se comunicar, né, que é o período em que essa comunicação ela acaba sendo mais intensa, porque existe aí, né, uma questão de ainda não ter tantos filtros, né, de não ter ainda se adaptado tanto, de não ter se ajustado tanto e de uma maior liberdade para expressão. Mas, claro, né, a depender da forma como a criança é tratada, a criação que ela recebe, isso vai naturalmente sendo sufocado e de repente, né, chega lá a adolescência, um adolescente que não se comunica com os pais e se fecha no seu mundo, porque já, né, houve ali uma adaptação, aquele ser está cansado de tentar ser compreendido e não é. Então é muito valioso saber disso. E aí você pode me perguntar, né, mas Lu, como que é tão difícil, né, tão difícil saber o que se passa com eles, mal a gente consegue se compreender, né, mas é assim mesmo, não é fácil não. Só claro que se torna mais fácil quando a gente tem conhecimento e quando a gente começa, né, a abrir os olhos, a tirar esse véu, né, de ficar preso aí aos comportamentos, aquilo que a gente vê, aquilo que está explícito,
para a gente começar a dar um passo atrás e começar a perceber nessas sutilezas, essas pequenas informações que chegam até nós. Mas não é fácil mesmo não. Então eu não vou aqui dizer para você que é, porque não é. Todos os dias, né, a gente tem que ficar ali atento a perceber, né, estar realmente empenhada em se comunicar, né, com esse interior dos filhos. Mas, claro que a gente vai perceber, né, que o quanto que eles vão inclusive mudar comportamentos, mudar estados emocionais quando eles começarem a ser compreendidos. Às vezes tem crianças que chegam, né, com quadros às vezes de agressividade, de depressão até, e basta apenas elas perceberem, né, esse interior, né, esse inconsciente, sentir que de fato encontrou alguém que vai ouvir, que vai compreender, que está aberto a compreender, para elas naturalmente começarem a se acalmar, começarem a se tornarem às vezes, né, menos ansiosas, menos agressivas, menos tristes, porque encontrou acolhimento e compreensão, mesmo que, né, seja difícil entender de fato o que está acontecendo, mas simplesmente, né, encontrou alguém aberto a ouvir, aberto a compreender. Então não se preocupe num primeiro momento se você vai conseguir entender todas as mensagens. Apenas esteja aberta a compreender, apenas esteja empenhada em compreender. Isso vem em algum momento e naturalmente, né, seu filho também vai começar a ter respostas aí, né, de quem realmente está se sentindo mais amparado e mais percebido e olhado por você. Então, no que isso ajuda, né, na nossa vida, na nossa relação com os filhos, é isso. É a gente poder acolher melhor os filhos, é a gente poder realmente oferecer para eles aquilo que eles precisam e não aquilo que a gente considera que eles precisam. Às vezes a gente está lidando com uma criança que está muito com dificuldade de aceitar nãos, ou dificuldade de aceitar regras combinadas, ou o que for. Mas quando a gente se depara ali com aquela criança resistente, vira aquela queda de braço, né? Mas quando a gente passa a olhar isso de forma diferente e entender que isso é uma comunicação, que isso é algo que essa criança quer dizer, né, sobre o que está se passando com ela, naturalmente essa realidade começa a se transformar. Então é algo muito precioso, é algo muito valioso. Existe muito benefício nisso tudo, né? De a gente passar a se dar conta, a se abrir para este inconsciente, para essas mensagens aí ocultas, né? Invisíveis, que todos os dias nossos filhos estão trazendo para nós. E claro que não foi da noite para o dia que eu aprendi, entendi e ainda continuo aprendendo também como entender, né, o que meu filho quer comunicar para mim, porque isso realmente, nós somos seres complexos, nós somos seres, né, cheios de nuances, e para mim foi, né, uma jornada também de muita busca, de muito conhecimento, né, de estudos, e dentro da minha profissão, né, que eu escolhi, dentro disso que eu escolhi para inclusive ajudar outras famílias, foi muito difícil, e todos os dias, né, sendo muito empenhada ali em fazer realmente uma presença, né, na vida do meu filho, uma presença ativa de quem está com os olhos abertos, né, e também com o coração, com os olhos, né, da alma, os olhos, né, que estão observando mais do que apenas o explícito. Então é isso, era isso que eu tinha para compartilhar hoje com você. Espero que tenha ajudado aí na sua jornada, que possa ajudar também a partir de hoje. Então compartilhe esse conhecimento também com outras pessoas que você conhece, com outras mães, e isso pode ser muito útil em todas as nossas relações. Isso pode nos facilitar a nossa comunicação também com as pessoas com as quais nós convivemos, que não precisam ser apenas os filhos. E este foi mais um conteúdo do nosso programa Conexão Maternal. Então, se você ainda não é inscrita, né, se inscreva aí no canal para você receber esses conteúdos, ative o sininho para ser notificada e também deixe o seu like, seu comentário, sua dúvida. Isso também nos ajuda muito a trazer novos conteúdos para contribuir ainda mais para a sua jornada. Compartilhe com outras mamães, né? Leve esse conteúdo para outras pessoas que você acha que também podem ser beneficiadas deste conhecimento.
né? Como eu comentei, não precisa apenas ser na relação com os filhos, embora que eu fale, né, para mães, e claro que nos ajuda muito com eles, mas isso ultrapassa as nossas relações, né, com os nossos filhos. Também vai para outras relações. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e até mais!